Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje falaremos sobre a parábola do bom samaritano. Antes de iniciarmos a leitura, é importante comentarmos alguns conceitos que facilitam o entendimento da parábola. Primeira coisa, doutor da lei. Nós verificaremos que antes da parábola é mencionado um doutor da lei. Quem eram esses doutores da lei? Pessoas que se dedicavam as suas vidas aos estudos dos textos sagrados, ou a lei, que são livros contidos no Antigo Testamento. Eles eram formados pelos proprietários de terras e membros de uma elite sacerdotal, ou seja, eles tinham o poder e controlavam a administração da justiça. Os samaritanos são habitantes da Samaria, são descendentes de israelitas, e pagãos romanos, seguiam o Pentateuco, que são as leis de Moisés, assim como os judeus ortodoxos. Mas eles rejeitavam outros livros que os judeus ortodoxos haviam anexado. Havia um grande antagonismo entre eles, por causa que eles tinham diferentes opiniões religiosas. Por isso esse conflito é muito forte que a gente percebe no Evangelho. O levita seria um servidor do templo, aquele que ajuda o sacerdote no templo. Denário é uma moeda de prata de grande circulação no Império Romano. Alguns estudiosos falam que era o valor de um dia de trabalho. Ok, uma vez que nós já sabemos desses conceitos, nós dividimos a parábola em duas partes. Uma que antecede a parábola e depois vamos falar sobre a história que Jesus nos conta para ilustrar uma sabedoria. Então começa lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 29. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, como nós vimos lá, alguém que conhece muito o Antigo Testamento, a Torá, pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para poder conseguir herdar a vida eterna. E essa vida eterna que ele está falando é muito parecido com a vida no paraíso, ou a felicidade suprema, Então ele pergunta o que nós temos que fazer. E aí Jesus, com certeza sabendo que ele tentaria, para ver se Jesus não daria uma resposta contrária ao que estava escrito nos textos sagrados, Jesus lhe responde com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como lês? E é claro, aquele homem conhecia a lei. E ele responde muito bem. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Então, até aqui, ele respondeu que a resposta está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, perfeitamente. E ainda ele coloca um complemento muito importante, que a gente encontra em Levítico, capítulo 19, no versículo 18, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele responde, faz um resumo muito bom da lei. E Jesus fala isso, respondeu muito bem. Faça isso e viverá, E aí ele, não satisfeito ainda com aquele diálogo, porque não atingiu o seu objetivo, ele então pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? E aqui é importante a gente destacar uma coisa, que o próximo para o doutor da lei é muito restrito aos seus pais, familiares ou parentes, e o grupo religioso, as pessoas da mesma religião, da mesma raça. Então, aqui é um círculo bem restrito de próximo que se tinha
como conceito na época de Jesus pelos judeus. E aí, Jesus, então, ele resolve colocar uma história para poder trazer mais cor, né, para o ensinamento. Nós já fizemos um estudo de introdução às parábolas que fala bem sobre isso. Por que Jesus se utilizava de parábolas? Nós não vamos repetir aqui. E respondendo, está lá em Lucas 10, versículo 30 a 37. Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade a 800 metros do mar. Jericó é uma cidade que estava abaixo do nível do mar. E esse homem, que a gente não tem mais nenhuma informação, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Então alguém que deveria, que tinha com certeza todo o conhecimento das leis, e deveria ser alguém que vivesse com base no amor e na caridade. E esse sacerdote, ao ver aquele homem caído, passou de largo, é como se tivesse atravessado a rua para poder passar longe dele. Da mesma forma, um levita, que era um assistente do sacerdote, e quando ele viu aquele homem, fez a mesma coisa. Passou de largo, atravessou a rua, passou longe, não parou naquele momento para ajudá-lo. Mas um samaritano, e aí aqui Jesus, ele provoca o doutor da lei, de certa forma, porque, como nós vimos, os samaritanos e os judeus ortodoxos, eles não se davam, não se aceitavam. E a postura do samaritano, ela foi muito diferente do sacerdote e do levita, mas foi um comportamento favorável pela visão, pelo ensinamento que Jesus vai nos dar. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, do homem que estava quase morto. Vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então a postura do homem foi completamente diferente dos outros dois religiosos. Ele teve compaixão, foi tocado, tinha amor, e ele foi lá e socorreu o homem. E ao partir no outro dia, tirou 2 dinheiros ou denários, algumas traduções, e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele e tudo demais que gastares eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus pergunta: qual desses 3 te parece que foi o próximo? Que foi a pergunta dele: quem é meu próximo? Qual desses 3 que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o homem disse, o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele jamais falaria ao samaritano. Então ele falou: aquele que teve misericórdia. E aí Jesus fala: então vá e faça a mesma coisa. Então o que Jesus nos traz nessa parábola? Primeiro, ele amplia o conceito de próximo. Então ele coloca próximo como sendo todos os seres humanos. Não apenas aqueles da minha família, do meu círculo de convivência, mas todos os outros. Jesus fala também que a vida eterna, que nós vamos entender como sendo uma felicidade verdadeira, o paraíso, ela é uma conquista interior. Ela não depende da crença religiosa, porque aqueles 2 religiosos, tanto o sacerdote como o levita, eles não agiram e não tinham esse sentimento de amor necessário para a bem-aventurança ou para a felicidade. Que a pergunta inicial foi: o que eu tenho que fazer para poder herdar a vida eterna ou ser feliz na eternidade? Que é a caridade que Jesus nos coloca. Então, mesmo aqueles 2 religiosos, eles não praticavam. Então Jesus está falando aqui que
a prática da retidão, do amor, da misericórdia, da compaixão, ela é muito mais importante do que a crença religiosa A ou B. Né? O caminho, essas virtudes, esses sentimentos, eles podem ser trabalhados em qualquer crença religiosa. Jesus era um judeu ortodoxo, vamos dizer assim. Ele era um judeu, mas ele fala que até mesmo o samaritano, uma vez que teve esse comportamento, ele estaria dentro do caminho até mais do que o sacerdote e o levita. E Jesus também fala sobre a verdadeira caridade, que é fazer alguma coisa sem esperar nada em troca, né? Aquele homem que ajudou, o samaritano que ajudou, ele não esperaria nada em troca, ele nem sabe quem que era aquele homem machucado, ferido, não fala de diálogo com aquele homem. Então, ele não tinha como querer nada em troca. E ele oferece o que ele tinha, tanto no aspecto material, como não material, o tempo dele, né? Ele cura as feridas, etc. E, resumindo, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, que é a verdadeira caridade, ou a ação com o coração, né? Que a gente vai entender por caridade. Então é uma parábola muito bonita e que nos traz esses três grandes conhecimentos ou sabedoria de forma muito clara nessa história. Obrigado a todos e até o próximo estudo.